mais uma vez, né? Estamos muito acostumados com o Robson. Né? Estamos mal acostumados com o Robson, irmãos. Até eu estou mal acostumado, mas estamos aqui, né? Quando Deus nos chama, eu sempre levo a sério, eu sempre digo, me preparo uma semana para estar aqui, porque a diferença daqui para cá é grande. Quando a gente sobe nesse púlpito aqui, é uma responsabilidade. E quando Deus chama a gente para fazer uma coisa, a gente sempre tem que fazer o melhor. As coisas para Deus têm que ser bem feitas. Nós estamos aqui para repartir o pão com os irmãos hoje. E antes de eu começar, eu sempre tenho que trazer minha cantora, né? Onde eu vou, eu levo ela. A irmã Raquel. Bom sábado, irmãos. Sem peso. Este hino, ele é conhecido. Ele é o hino desde a primeira vez que eu escutei ele mexe muito comigo. Difícil de tocar, mas Deus me deu graça. Os irmãos que conhecem podem me ajudar. É um hino de adoração mesmo. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Por teu sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, por soltar minha voz e te adorar, por sentir sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém pode calar o adorador, está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém pode calar o adorador, está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém pode calar o adorador, está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém pode calar o adorador,
adorador. Está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pois muito bem, né? Temos que adorar a esse Deus. E diz que uma lua nova, e de um sábado ao outro, nós estaremos na presença de Deus adorando, né? Vamos parar por um minuto e pensar, né, irmãos? Um sábado como esse, quando eu estiver no céu, essa hora, quem vai ser o nosso pregador? Jesus. Neste momento, se nós transferirmos para o céu agora, nós teremos um culto todos os sábados. Todas as nações lá do céu virão na presença de Deus, e Jesus vai ser o nosso pregador. Que privilégio! Adorar um Deus santo. E a gente está num lugar, irmãos, né, que talvez a nossa memória, por algum momento, lá naquele culto, a gente vai pensar naqueles momentos aqui na terra que a gente teve, né? Uns momentos bons, muitos momentos de tristezas, de perdas, né? Pessoas que ficaram para trás, talvez tiveram oportunidade de estar lá e não quiseram, porque eu gosto muito da palavra que o pastor Arilton diz: não vai estar no céu quem realmente não quer estar no céu. Todas as oportunidades estão sendo dadas, irmão. O evangelho tem sido pregado. Deus tem sido misericordioso com todas as pessoas. Dando oportunidade, né? Tempo está dando. A gente acha, como adventista, que Deus já poderia ter voltado há muitos anos. E Ele não voltou até hoje. Por quê? Porque ainda está esperando por pessoas que ainda não se decidiram e outras que não tiveram oportunidade. Como nós temos. Por isso que eu estava falando na lição. Nós temos um privilégio imenso, irmãos. Nós paramos para pensar, tem 40 mil pessoas nessa cidade. Estão por aí agora, pelas ruas, pelos mercados, outros dormindo, outros no comércio trabalhando, perdendo o privilégio de estar na presença de Deus. Uns por escolhas, outros porque ainda não conhecem. E nós, por privilégio de Deus, por os caminhos, que nem eu citei a Raquel ali, ó. Deus quis resgatar a família dela, né? Usou caminhos, e muitas vezes a gente não quer, e as pessoas não querem, e vem para cá, e Deus quer resgatar, e muitas vezes a gente não quer. Deus usa pessoas no nosso caminho. Eu tenho exemplo da minha família, né? As pessoas que Deus usou para salvar a mãe, salvar nós, né? Pessoas usadas por Deus, que logo que chegou a igreja de Charqueadas, eles todos os sábados se reunia toda a igreja, saiu na Charqueadas, que era uma vila pequena. Charqueadas era metade do que era lá em 1970. Mas aquelas pessoas iam de casa em casa batendo palma e oferecendo. Quem fizesse um curso bíblico ganharia uma Bíblia. Muitas pessoas foram alcançadas. Que privilégio, esse senhor mesmo quis, o seu Isaac. Ele morava bem naquela casa onde eu moro, Bijage, ali, segunda casa. Deus trouxe ele para Charqueadas para salvar a minha família e muitas outras pessoas. E a gente pensa, né, que privilégio, então, nós estarmos aqui conhecedores da verdade. E a responsabilidade aumenta sobre nós, irmãos. Porque assim como nós estamos sendo privilegiados sobre outras pessoas desta cidade, nós também temos compromisso com essas pessoas que não conhecem Jesus. Porque aquele compromisso que aquele senhor teve de bater ele passou para nós agora. Nós conhecemos, agora está sobre nós. E nós devemos sempre orar, pedir para Deus nas nossas orações, que Deus nos use para salvar outras pessoas. Nós estamos vivendo nos últimos dias, nós estamos vendo o mundo como é que está, de tsunamis lá na Rússia, lá no Japão, né? Vocês viram aí, um terremoto que deu no mar. E nós sabemos, né? Eu vi o Robson comentando aqui na igreja um dia, que
que lá, não sei, ele é uma fonte que ele tirou, ele viu que houve uma reunião dos demônios e a partir do ano de 2025, as coisas, como se diz assim, a palavra de Deus, que nos últimos dias o Espírito de Deus será retirado da terra e os demônios começarem a agir com mais intensidade. E nós estamos sentindo isso. E que a partir do ano de 2025 as coisas começarão a se intensificar. Tanto na natureza, tanto nas pessoas. E o mundo está inquieto, irmãos. Nós pensar, as pessoas estão pensando assim, numa iminência, o que vai acontecer agora? Depois daquela enchente, que agora a última que teve, a gente está sempre pensando, o que vai acontecer agora? Depois da Covid, o que vai acontecer agora? A gente está sempre na expectativa de alguma coisa ruim que vai acontecer. E a Bíblia diz que esse mundo vai de mal a pior. Não é eu que estou dizendo. A palavra de Deus. Nós estamos aqui como peregrinos, uma passagem nesse mundo. Mas que coisas vão ter que acontecer para Jesus voltar. Infelizmente. Muitas vezes a gente fica na esperança que agora vai vir um presidente, que agora vai vir, não, um homem nenhum vai fazer nada para este mundo. Só Deus. E aquilo que está predito na profecia, pela Bíblia, do que tem que acontecer, vai acontecer. Nós estamos naquele momento da mulher que está para dar à luz. Porque quando a mulher começa a sentir as dores para dar o parto, quem é mulher, eu não sou, mas a gente entende que quando começa esse movimento de a mulher para dar à luz, quando começa as dores, não tem mais volta. É só vai para frente, até a criança nascer. Assim está o mundo. Nós temos que ir até o fim agora. E que por isso nós precisamos estar firmes, irmãos. Firmes, seguros na palavra de Deus. E aqui eu queria, algum assunto que eu escolhi essa semana, Sinfonias 3:5, aí quem tiver pode procurar. Mas os injustos não sabem o que é vergonha. Olha o que a Bíblia fala, lá em Sinfonias, quem achar pode ler, irmãos. É lá no finalzinho, nos profetas menores, e antes um pouquinho do Novo Testamento. Sinfonias. Quem achar pode ler, por favor. Sinfonias 3:5. O que diz ali? Sinfonias 3:5. Diz assim, o Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, ele traz o seu juízo e a luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Olha como é forte isso aí, irmãos. E aqui diz, observe o contraste direto entre o caráter de Deus e o daqueles que amam a justiça, irmãos. Por isso que assim, não é que a gente é mais que as pessoas, mas a gente começa a olhar para a nossa vida. Eu estava falando aí agora, né, o Ponciano contando ali, que ele fumava, bebia, né, Ponciano? Então eu te peguei hoje para capaz. Mas assim, Ponciano, olha para a tua vida para trás. Tu teve evolução ou não teve depois de conhecer a palavra de Deus? Claro que teve. Quantas coisas boas aconteceram na tua vida, né? Quantas modificações, tua família, né? A tua vida em todos os aspectos mudaram. Até como pessoa talvez tenha mudado, né? Coisas que a gente fazia não faz mais, coisas que a gente dizia não faz mais, certas conversas, muitas vezes, aquelas piadinhas, né? Das pessoas ímpias, falando de mulher ou de coisa, a gente já não gosta. Música, então, se a gente olhar para trás, para nós, não vamos olhar para os outros, que a gente não vai estar acusando ninguém. A nossa vida mudou. Desde que tu conheceu o Evangelho, tem que ter a vida, uma evolução. Não tem como tu estar aqui dentro e permanecer a mesma pessoa. Então aqui fala, mas o injusto lá, essa pessoa que está aí fora, por desconhecimento, por desinteresse, a vida dele não muda, por quê? O que vai mudar? Ele não tem um incentivo, ele não tem a quem buscar, sabe? Ele vive como se a Bíblia diz assim, que aqueles que não têm o Evangelho, que não se entregaram para Cristo, é como se fosse um animal. Ele vive, né, essa vida, come, bebe, dorme, acorda, trabalha, come, bebe, dorme, acorda. A vida dele não tem sentido. Só vive um tempo que ele vai viver aqui na Terra. Vai morrer, terminou ali. Terminou ali. A vida dele, viveu, deixou um nome bom, um nome ruim, sei lá o que aconteceu. Mas a Bíblia compara como se fosse um animal. Um animal não é no sentido de animal, no sentido que a vida
é uma passagem só aqui. Ele não está daqui para a eternidade. Né? Não quis, muitos não vão querer. Então, a vida não tem sentido, não tem modificação, entendeu? Não tem sentido e não se modificou em nada. Por isso que eles não conhecem justiça. Claro que as pessoas, lá pelo caráter, muitas vezes, não, eu não roubo, mas eu não mato, mas eu não sou desonesto. Não, tudo bem, isso aí faz parte, né, de uma certa decência, mas espiritualmente, irmãos, nós temos que entender que eu ser honesto, ser correto, não matar, não roubar, não é o suficiente para a minha salvação. É muita, o que o pastor Bolhão dizia assim, que pessoas boas vão se perder. Muitos na igreja vão se perder, mas muitas pessoas boas. Por quê? Porque a salvação, irmão, ela exige de mim posição. Eu tenho que me posicionar. De que lado eu estou? Eu tenho que me posicionar. Se eu estou do lado de Cristo, eu tenho que me posicionar ao lado de Cristo. Porque não existe três lados, é um ou outro. Ou recebo o Espírito de Deus, ou recebo o Espírito de Satanás. É eu que vou escolher. Né? Então, eu tenho que... E o injusto não sabe dessas coisas. E aqui diz assim, embora muitos introlatem o poder, irmãos, Deus é todo poderoso, mas exerce o seu poder apenas de maneira justa. Qual é o maior problema da humanidade hoje, irmãos? O que a maioria das pessoas procuram? Poder e dinheiro. E Satanás sabe disso aí. Satanás sabe que o ser humano gosta de dinheiro e gosta de poder. Se nós olharmos para a nossa sociedade hoje, para a classe política principalmente, eles se vendem, às vezes, vendem a sua consciência, traem um país por dinheiro. Satanás sabe disso aí. Mas o poder de Deus é diferente, irmãos. Aqui diz assim, ele age de maneira justa e amorosa. E não é por acaso que quando Moisés rogou ao Senhor, eu peço que me mostre a tua glória. Eu queria convidar vocês para ir lá no Êxodo. E agora, Êxodo 33, 18 e 19. E Jesus diz assim para Moisés, farei passar a minha glória, toda a minha bondade perante ti. E olha, eu queria só fazer uma ênfase aqui nessa parte, irmãos. No Êxodo 33, 18 e 19. Nisso aqui. Tu sabe o que nós somos comparados perante Deus? Eu vou dizer bem para vocês agora. O que nós somos comparados perante Deus aqui? 33, 18 e 19. Olha o que diz Deus aqui para Moisés. Então ele disse, rogo-te que me mostre, Moisés pedindo para Deus, eu quero te ver, Senhor, eu quero ver a tua face, quero ver a tua glória. Então respondeu-lhe Jesus, farei passar toda a minha bondade diante de ti, te proclamarei o nome do Senhor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, olha o que diz, aqui é importante agora. Quem nós somos na presença de Deus. Não me poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Isso, Senhor. Eis aqui o lugar, junto de mim. E tu estarás sobre a penha, sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda. Olha só o poder de Deus. Ele teve que botar o Moisés no meio de uma rachadura na pedra e enfiar o Moisés ali dentro. Porque ele ia passar. E aí, olha só, eu passar. E te porei numa fenda na penha, com a mão. Ainda ele teve que botar a mão ainda na frente da penha para ele passar. E ele diz assim, te botar na penha, e te cobrirei até que eu tenha passado. Depois que eu tirando a mão, e tu me verás pelas costas. Sabe o que é isso aí, irmãos? Olha só o poder de Deus. Vou fazer uma comparação bem chulinha aqui para vocês. Hoje, se Deus aparecer na nossa frente, sabe como é que nós somos perante Deus? Um pote de manteiga ou de margarina. É isso aí.
pegar um pote de manteiga e margarina, levar perto do fogo, uma lareira, o que acontece com ele? A glória de Deus é tão forte, que se hoje, por causa desse corpo contaminado, pecaminoso, se a luz de Deus, olha o que ele teve que fazer com Moisés. Ele tem que botar, para ele passar, ainda tem que botar a mão na frente, porque se Moisés só olhasse para ele, ele se desintegrava. Hoje nós não podemos, a luz que Deus emite para nós nos desintegra. O que diz lá em Apocalipse? Diz, não lembro o versículo, que quando Jesus vier pela presença dele, muitos dos ímpios vão morrer. Então nós somos tão frágeis perante a presença de Deus, que nós somos considerados um pote de manteiga e de margarina perto do fogo, na presença de Deus. E que nós vamos ter que ser, o que diz quando Jesus voltar? Os vivos vão ter que ser transformados para poder entrar no céu. E a palavra diz assim, ó, que a carne e o sangue não têm entrada no reino de Deus. Esse sangue, essa carne não entra lá. Nós vamos ter que ser transformados para poder entrar no lugar santo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente olha para Deus e considera Deus como se fosse um homem, fosse um ser. Trata Deus como se fosse um homem. Irmãos, a gente não pode olhar para a face de Deus. Tanto o poder dele. E a gente trata, às vezes, Deus como uma pessoa normal, como se fosse um de nós. E outra coisa que diz, nós não podemos nem blasfemar o nome de Deus. A gente tem o costume de, ai meu Deus, isso, Deus. Que não pode, os anjos no céu, quando ele se refere a Deus, eles se encurvam perante Deus e eles exaltam Deus. Nós não podemos usar o nome de Deus para qualquer coisa. É blasfêmia. Se nós não podemos olhar para Deus, imagina quando nós blasfemamos assim, usamos o nome de Deus em vão. Nós temos que ter cuidado com essas coisas aí. Continuando aqui, irmãos. Então Deus é tão poderoso, e o lugar que nós vamos, irmãos, é muito poderoso. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos aqui. O que nós somos? A Bíblia chama nós de peregrinos. O que é peregrino? Aquela pessoa que nós estamos peregrinando pela terra, que não é o nosso lugar. Mas no momento que nós estamos aqui, o que nós temos que fazer? Nós temos que preparar o nosso caráter. É a única coisa que nós vamos levar para o céu, o caráter. Como é que eu vou entrar desse jeito quando eu estou no céu? Não entra. Eu tenho que preparar o meu caráter. O que é a preparação do caráter? É se colocar na presença de Deus e pedir todos os dias para que Deus... Claro, que eu não vou modificar a minha vida de pecado numa oração, mas eu tenho que pedir para Deus, Senhor, eu tenho esse defeito, eu tenho... Primeira coisa, sabe o que vai me salvar? Primeiro, é a intenção que eu tenho perante Deus. Deus conhece a nossa intenção, mesmo se nós estamos fazendo uma coisa errada, mas Ele sabe que a intenção, bom, eu estou fazendo aquela coisa, não é certa, mas Deus está dizendo, mas eu quero mudar, eu não quero mais fazer assim, eu não quero mais falar mal de ninguém, eu não quero mais mentir, estou falando com Deus, mas eu ainda continuo falando mal de alguém, eu continuo mentindo, mas Deus está vendo a minha intenção, e é isso que vai me salvar. Não é as minhas atitudes, é a intenção. Eu já vi o Robson falando aqui, ó, é a nossa intenção que vai nos salvar. Mesmo, por quê? Porque eu tenho que pedir para esse Deus poderoso que me tire essas coisas. Eu tenho que pedir para Deus, Deus, me tire as coisas que tu não te agrada. Se é um programa de televisão, se é alguma outra coisa, que não, me tira, me molda, tira aquilo que não te agrada de mim. E pode ter certeza, a gente nem sente, quando vê, a gente está se modificando. Mas o que eu tenho que fazer? Pedir para Ele, mesmo se eu estiver fazendo errado. Eu tenho que insistir naquela oração, Senhor, me molda, Senhor, me muda. Eu falho, eu não consigo guardar o sábado direito, ou eu não consigo parar de mentir, eu tenho que pedir para Ele. A intenção, aí Deus vai ver que eu estou sendo sincero perante Ele e vai me mudar. E desde o início, irmãos, diz aqui, o plano de Satanás é fazer com que as criaturas creiam que Deus não é justo e amoroso, e que sua lei é opressiva. Não é de admirar que Jesus se referia a Satanás como mentiroso e pai da mentira. Olha só. Jesus, por outro lado, veio ao mundo para dar testemunho da verdade e combater as mentiras de Satanás, derrotando em última
análise e destruindo o diabo e seu poder. Então, qual é o objetivo do diabo hoje, irmãos? Um objetivo só. Qual o objetivo? Nos tirar a salvação. Ele não tem outro objetivo. O objetivo, mesmo estando dentro da igreja, e vou dizer outro para vocês, o diabo trabalha mais com os que estão dentro da igreja que os que estão lá fora. Porque os que estão lá já são dele. Até eles tomar a decisão de vir para cá. E o que diz aqui a palavra de Deus? O que diz, olha aqui, ó. É a antiga serpente, aquele que acusa o povo de Deus o tempo todo na presença de Deus. O que o diabo faz? Parece que o diabo faz que nem uma pessoa fofoqueira. Ele vai lá e diz assim, o fulano está falando de ti. Aí tu fala um comentário e fala assim, aqui, ó, fulano disse que tu é isso, isso, isso. O diabo faz assim com nós. Ele faz tu pecar, ele faz que o pecado é bom, depois vai lá para Deus, olha aqui, ó, tu quer salvar aquele lá? Aquele lá está fazendo isso, isso, isso. E eu gosto muito de um tempo, o pastor Arilton diz, e pior que as acusações do diabo são verdadeiras, irmãos. Muitas das acusações que o diabo leva na presença de Deus é o que realmente nós estamos fazendo. Por quê? Porque ele induziu a nós fazer aquilo que ele queria e estamos fazendo aquilo que ele queria. Aí ele vai lá, Deus, olha aí, ó. Olha ali, ó. Só quer salvar aquele ali? Aquele ali está cometendo pecado. Então é isso que nós temos que ter cuidado, irmãos. Tá? E aqui diz dragão que governa e seduz o mundo inteiro. Como é que Satanás conseguiu ser o príncipe desse mundo? Não foi na ação correta, foi na mentira. O que ele fez? Ele usou as palavras de Deus pela metade, meia verdade, como se diz, e falou aquilo que Deus tinha falado para Adão e Eva. Mentiu para eles. E eles acreditaram. Então foi assim que o ser humano entregou o poder que Deus tinha passado para ele para Satanás. Através da mentira. Por isso que ele é dragão. Ele é mentiroso. E a palavra diabo significa acusador. Põe isso na cabeça de vocês. Diabo significa, na palavra, acusador. O que é um acusador, irmão? Nosso dedo. Quando a gente acusa alguma pessoa. Às vezes até sem prova. A gente tem que ter cuidado. A gente tem um defeito, se tem uma pessoa falando mal da outra, e é verdade mesmo, esse cara não presta. Mesmo que ele não preste, a gente não tem que fazer essa coisa. A gente não tem que falar mal de ninguém. Às vezes a gente está com raiva da pessoa, a primeira coisa que a gente faz, a gente não vai lá e diz para ela aqui, ó, tu é isso, tu isso, aquilo. Não, tu começa a falar da pessoa pelas costas, para se vingar. Aí nós estamos fazendo papel de acusador, papel do diabo. A palavra diz que diabo é acusador. Se eu faço papel de acusador, eu estou sendo diabo. Nós temos que ter cuidado com isso. E a coisa que mais... Olha, eu vou dizer assim para vocês, é a coisa que mais a gente tem costume é falar mal das pessoas. Porque às vezes até a pessoa está fazendo aquilo mesmo, entendeu? Está agindo errado, está fazendo uma coisa errada. Mas não cabe a nós julgar ninguém, porque nós vamos ser julgados. Quem sou eu para levantar o dedo e dizer que só Deus pode dizer? Eu não tenho autoridade para dizer que aquela pessoa está errada ou está certa, mesmo que ela esteja errada, porque eu também vou ser julgado. Quanta coisa podre tem por trás de mim, muitas vezes está para baixo do tapete ali. Não pense que eu estou aqui na frente, que eu estou usando a palavra, que eu estou bem arrumado aqui, que eu sou santo, irmãos. Eu tenho quanta coisa ruim lá, escondido lá, que vocês não sabem. Nós somos todos assim. Mas o que eu tenho que fazer? É não levantar meu dedo contra ninguém, porque a palavra está dizendo que se eu levantar, eu sou o mesmo papel que Satanás está fazendo. Diabo, acusador, mostrando mais uma vez o conflito cósmico de respeito aos crentes. Então, Satanás faz isso contra Deus o tempo inteiro também. Acusa que ele é injusto, que a lei não é para ser guardada, que esse Deus não é justo. Se a pessoa está passando por um momento de dificuldade, de doença, ele começa a carregar em cima da gente, onde é que está o teu Deus? E assim começam as coisas. E eu queria que vocês fossem na Bíblia aí, 1 João, vocês acham? 1 João 3, vamos lá, não. O que diz a palavra de Deus para nós? 1 João 3, lá no finzinho, lá depois de Pedro. 1 João 3, deixa eu olhar o versículo aqui para vocês. Tá aqui.
um pouquinho. 1 João 3, o 4. Olha só, 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Olha só, o que a Bíblia está dizendo? O que é o pecado? Transgressão da lei. Que lei? 10 mandamentos. O pastor Arildo conta uma história, se você já ter visto, eu gosto muito das pregações do pastor Arildo. Ele estava num ônibus e aquele senhor não parava de olhar para ele, não parava de olhar, ele começou a se sentir mal, né? Aquela pessoa. Daqui a pouco ele veio assim, pastor Arildo, o senhor pastor Arildo, sou eu o pastor Arildo. Eu sei que o senhor é da igreja Novo Templo, adventista, eu não sou adventista, mas eu tenho uma coisa que me intriga e eu queria, sabe que o senhor queria perguntar. Eu preciso guardar sábado para ir para o céu? E eu gosto das respostas dele, que era muito objetivo. Eu te fazer outra pergunta. O senhor é crente? Sou da igreja, eu não me lembro o nome. Então eu te faço a mesma pergunta. Se tu trair a tua mulher uma vez por semana, tu vai para o céu? Não. Sendo adulto. Então, se tu não pode trair a tua mulher uma vez por semana, tu também pode quebrar o 4º mandamento, sábado. Tu vai para o céu? Pronto, desmanchou o cara, né? Então as coisas são lógicas, irmãos. Satanás quer que hoje a maneira mais fácil de nós ser pecador. Aqui que diz aqui, ó, olha, o pecado é a transgressão da lei. Se eu transgredir, não importa, irmão. Não importa, se não é o sábado, se eu roubo, eu estou transgredindo. Se eu mato, eu estou transgredindo. Né? Se eu adultero, eu também estou transgredindo. E se eu não guardo o sábado, eu também estou transgredindo. Não importa, é uma lei com 10 mandamentos. E aqueles que não vão entrar no céu, que não vão receber os selos de Deus, são os transgressores da lei de Deus. E a gente vê tantas igrejas mentindo para as pessoas, irmãos. Fazendo as pessoas, né, botar essa lei do tempo de Moisés. Olha o que o diabo faz, irmãos. E outra coisa, o pastor disse assim, que ele disse para o senhor, que chegou no pentecostal, chegou no estudo do sábado, eles ficam todos espinhados, né? E assim, mas por que o senhor não acredita no sábado? Não, porque é o domingo e a ressurreição de Cristo. Eu te mostro 100 e poucos versículos da Bíblia que mandam guardar o sábado. E não tem nenhum mandando guardar o domingo. E como é que as pessoas aceitam isso, irmãos? Não tem lógica. Não tem domingo na Bíblia. E outra, quem instituiu o sábado não foi a igreja adventista. Não é porque nós guardamos o sábado, não é o judeu. É Deus. É esse dia que vocês vão adorar. É o 7º dia, o sábado. Não existe outro dia. O resto que tem é invenção humana. Então, o que o diabo faz? O mandamento mais fácil de ser transgredido hoje. Qual é o mais mal transgredido hoje? É o sábado. É só sair na rua. As pessoas estão aí, estão trabalhando, né? Fazendo as coisas que interessam para elas. Quando tu fala em sábado, já fica. Pai, já vem tu com essa tua igreja aí, com coisa de sábado. Eu estou lá com a empresa fechada agora. Eu podia estar com ela aberta hoje, os funcionários. O Vitor era para estar lá hoje. Né? Podia estar lá. Para mim era muito melhor. Pô, um dia de sábado, aí, quanto é que eu perco hoje fechado? Né? Mas o que a gente tem que ser? Fiel a Deus, aquilo que a gente acredita, irmãos. Tem que ser fiel a Deus nos dízimos. Eu tenho que ser fiel a Deus no sábado. Eu tenho que ser fiel a Deus em tudo. Porque a salvação, ela envolve um monte de coisa. Não é só o sábado, não é só o dízimo. Eu tenho que ser a Deus fiel em tudo. E principalmente aqui no que eu estou falando. Ó. O pecado é a transgressão da lei. Transgressão da lei. E o que o diabo quer? Me tirar a salvação. E o que é mais fácil para ele hoje, para me tirar a salvação? Ele não vai chegar a dizer, eu sou o diabo e não quero que tu vá para o céu. Não vai fazer isso. Ele vai fazer tu tropeçar em algum mandamento. Por quê? Porque está tudo sendo anotado lá no céu, irmãos. Hoje. Tudo está sendo anotado. Todos os nossos atos. Tudo, desde que eu nasci até se eu estiver vivo, vai ficar lá. Se eu tiver morrido, né, o livro é fechado com todas as minhas ações, tudo que eu fiz está lá anotado.
E aquele livro vai ser aberto para a minha salvação ou para a minha condenação. Este livro vai servir. E vai servir depois, quando nós ir para o céu, pensar assim, pô, mas o Chico, que estava lá na frente, que pregava tão bonito, ou não pregava tão bem, que pregava a Raquel lá das coisas dela, mas estavam lá, a Raquel cantava, o que está acontecendo que eles não estão aqui? Por que esse livro vai permanecer por um bom tempo lá no céu? Eu vou lá no livro vou ver. Ah, o Chico é isso, fazia isso. Mas os irmãos da igreja não sabiam o que eu fazia. Então uma coisa tem que ficar bem clara. Ninguém vai ir para o céu injustamente. Ninguém vai se perder e ninguém vai se salvar injustamente. Porque a nossa salvação tem que estar na mão desse Deus. E Ele é justo. Porque lá, no último momento, depois de 1000 anos, que os anjos vão ressuscitar, que os ímpios vão ressuscitar, e quando ele chegar na frente, diz aqui na palavra, que os ímpios vão reconhecer que Deus foi justo com eles, mesmo eles se perdendo, que eles não mereciam de estar lá no céu. Então nós vamos reconhecer, os ímpios vão reconhecer, que nós estamos na frente de um Deus justo. E continuando ali, irmãos, o João 8, aquele que pratica, João 3, 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E isso se manifestou os filhos de Deus e que? Os filhos do diabo. Olha só o que está dizendo a palavra aqui, do 10. Nisso se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Olha como é forte isso aí, irmãos. Nós temos que ser justos perante Deus. Justo em todos os sentidos. Tudo que nós for fazer, procuramos ser justos, irmãos. Não fazendo nada de mal para ninguém, não pegar nada de coisa, não prejudicar ninguém, não falar mal de ninguém. Justiça, é isso que Deus quer de nós. Justiça. Efésios, irmãos. Vamos ali rapidinho no livro de Efésios. Dá uma olhada no que Efésios está dizendo para nós. Efésios 5:4. Efésios 5:4. Olha o que diz aqui, irmãos. 5:4 aqui diz. Na conversão torpe, nem conversão torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois, isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Né? Então, andar na luz. Então, nós estávamos falando, o que nós era quando nós conhecemos a verdade e o que nós somos agora. Nós devemos andar na luz. No mesmo Efésios 6:12, diz assim, porque a nossa luta, irmãos, foi o que eu falei para vocês, não é contra o sangue e a carne, e sim contra as potestades e principados, né, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir aos dias maus, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais firmes, pois cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos de uma couraça de justiça, calçais os pés com a preparação do evangelho e da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, como que podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isto
né, vigiando com toda perseverança, súplica dos santos. Então, assim, é para nós estar em vigilância o tempo todo, irmãos. E aqui em Hebreus 2,14, um pouquinho para frente, eu queria ler com vocês aqui. Hebreus 2,14, diz assim, ó, Hebreus 2,14, visto, pois, que os filhos não têm participação comum com a carne e o sangue, desse também, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder sobre a morte. Saber quem, irmãos? O diabo, irmãos. O diabo tem poder sobre a morte, está dizendo aqui, ó. Ele livrasse todos os que, por pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Em primeiro lugar, essa morte está falando é morte espiritual, tá? Pensa assim, ó, a pessoa que morreu hoje, se ela não morreu em Cristo, ela nunca mais sai da lei. Nunca mais. Ela vai ressuscitar uma vez, mas na segunda ressurreição, para receber a condenação. Então, o que o diabo quer? O diabo quer botar as pessoas na cova perdida, para que elas nunca mais saiam dali para ir para o céu. Essa é o que a Bíblia está dizendo, não sou eu. Em segundo lugar, na nossa morte física também. Satanás reivindica as almas que são dele, irmãos. Não pensam vocês. Que ele reivindica para as pessoas. Nunca se lembra daquele texto que tinha aquele senhor que tinha uma fazenda e o celeiro dele está cheio de comida e ele disse, esse ano eu não preciso, eu estou com meus celeiros cheios de comida, estou abastado. O que a palavra de Deus diz assim? Louco que tu é. Hoje mesmo, nessa noite, pedirão a tua alma. Quem pediu a alma daquele homem? Satanás. Eu tenho para mim que Satanás pede a vida daquela alma da pessoa quando ele quer. Aqueles que são dele. Mas a Bíblia também diz que aqueles que entregam a vida para Jesus, que assumem o compromisso, que escrevem o nome dele no livro da vida, o que diz lá em Salmo? Que o anjo do Senhor nos protege. O anjo do Senhor nos protege. E sabe onde é que nós vamos ver isso? Lá no céu, irmãos. Quando nós vamos ver quantas situações de morte nós passamos e nós nem ficamos sabendo. Nós nem tinha noção do que ficar sabendo. E para encerrar, eu queria encerrar aqui com esse assunto. Ó. Embora o inimigo esteja em ação, a quem o próprio Cristo se refere como príncipe usurpador deste mundo, o verdadeiro rei do universo é Jesus Cristo. Jesus conquistou a vitória por nós e nele podemos obter vitória. Mesmo em meio à dificuldade e sofrimento, em cada etapa da sua obra, Cristo combate o inimigo. E as Escrituras descrevem quem é esse inimigo. Aquele que, desde o princípio, engana o mundo inteiro. Desde o princípio. Aquele que lança acusações no povo de Deus. E a última coisa que eu queria dizer para vocês e ler, a última passagem que eu queria ler, é que aqueles que neste momento, irmãos, agora, Deus está selando, desde 1844, o seu povo. E Satanás também está selando o povo dele. E aquele que não tiver o selo de Deus vai ser destruído como aquele povo do Egito foi. E eu quero mostrar para vocês. Ezequiel, vamos lá em Ezequiel 9. O que diz lá? O que vai acontecer com os ímpios? Como aconteceu com os egípcios. Irmãos. Ezequiel 9, 5 e 6. Olha o que diz aqui quem não recebeu o sinal de Deus. Diz assim, ó, Ezequiel 9, 5 e 6. Aos outros diz, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vós compadeçais, matai. Olha só a ordem que deu, matai os velhos, matai os moços, as virgens, as crianças, as mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Que sinal é esse, irmãos? Qual é o sinal do povo de Deus nos últimos dias? Ezequiel 20. Vamos ali para Ezequiel 20. Qual é o sinal? Ezequiel 20. 12 e 20. Olha aqui. E também lhe dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que nos santifica. E o 20,
20 diz assim, ó, santificais o meu sábado, pois servirão de sinal entre mim e eles, e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então o sinal nosso hoje, um dos sinais hoje, do selamento, é o Santo Sábado. Nós vamos ser selados, o povo de Deus está sendo selado neste momento, por causa que o sábado é o sinal, está bem claro aqui, não sou eu que estou dizendo. Podia ser qualquer outra coisa. Mas Deus disse que o sábado é o sinal do povo de Deus. E desde 1844 nós estamos sendo selados. Uns estão recebendo o selo de Deus e outros estão recebendo o selo da besta. E aqui em Apocalipse diz assim, ai do céu e da terra, porque o diabo desceu com muita fúria sobre a terra. Olha só o que a Bíblia diz. Ai, o que esse termo ai quer dizer para vocês? É forte esse termo ai. Quando um anjo diz ai da terra do céu, porque coisas muito sérias estariam acontecendo. Você tem que entender uma coisa. Ó. 1/3 dos anjos caiu para cá. De cada 2 anjos do céu, tem um anjo de Satanás na terra. Olha só. Cada 2 anjos que tem no céu, tem um anjo na terra. Então tem muitos anjos, muitos demônios na terra. E eles estão no meio de nós, irmãos. Então nós temos que lutar com essa potestade que diz a Bíblia ali das cortes celestiais. É eles que estão o tempo inteiro querendo nos derrubar, nos tirar a vida. Possamos estar firmes, irmãos. Preparados. Firmes. Até a volta de Cristo. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Raquel. Te amo, ó Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até o meu deitar. Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, amigo é, e eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho,
eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Amém, Jesus. Glória. Dá os irmãos colocar de pé, então. A palavra de oração. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por esse momento que passamos na tua casa de oração, no teu santo sábado, conforme tu pede que todos venham à tua presença. Temos certeza que teus anjos e teu Espírito Santo se encontram neste momento. Sabe dos nossos defeitos, tu sabe das nossas falhas, Senhor, mas estamos aqui pedindo, Senhor, humildemente, que nos ajude, nos molde, nos transforme, Senhor. Prepara o nosso caráter para entrar naquele lugar santo, Senhor Jesus. E também, ao mesmo tempo, nessa transformação, que possamos ajudar outras pessoas, Senhor, que estão aí neste mundo, muitos não conhecem, não tiveram oportunidade, que nós venhamos ser o canal, Senhor, de conhecimento das pessoas da verdade. Possamos salvar o maior número de pessoas que ainda não te conhecem, Pai. Por favor, nos usa, não deixa ser covarde, muitas vezes, em falar, em pregar, em dar um estudo bíblico, em dar um folheto, Senhor. Tu conta conosco nesses últimos... Os anjos poderiam ter feito essa obra, mas tu colocou em nossas mãos. Nos ajuda, Pai. E agora, ao sairmos daqui, da tua casa, tu nos dá a companhia dos teus anjos, do teu Espírito Santo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.